Olá, seja bem-vindo ao Alerj Debate. No programa de hoje vamos falar sobre o desabamento dos 3 prédios no centro do Rio de Janeiro. Conosco no estúdio o engenheiro Selmo Astracan e o deputado estadual Luiz Paulo, que também é engenheiro. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a presença dos dois aqui no nosso estúdio e já perguntar para o senhor, senhor Selmo, existe fiscalização preventiva nos prédios do estado do Rio de Janeiro? Não. Não existe essa fiscalização, que na prática seria algo muito difícil para as autoridades. Tem que colocar um exército na rua para verificar o estado dos prédios. Eu acho que é mais, é uma abordagem que o deputado, inclusive, vai fazer posteriormente, é mais racional que esses prédios sejam obrigados a, periodicamente, apresentar um laudo assinado por engenheiros, laudo pertinente à situação estrutural, instalações elétricas e a questão de pânico e fuga, né, que é a parte do corpo de bombeiro. Agora, esse episódio deixa muito em evidência que os prédios continuam sendo seguros, mas tem que existir uma manutenção, tem que existir uma fiscalização. E quem pode exercer essa fiscalização, deputado? São os síndicos, os moradores? Olha só, primeiro esclarecer o seguinte, na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, o engenheiro Selmo Astracan já fez parte por diversos anos da comissão de vistoria. Então já vistoriou muito prédio nessa cidade. E o que ele coloca é muito claro. Não há como, numa cidade desse tamanho, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro tem um batalhão de engenheiros e arquitetos especializados em estruturas ou instalações para fazer e distribuir laudos de vistoria. Esses engenheiros são acionados quando existe uma denúncia de risco iminente. Aí a equipe é acionada via o próprio sistema de defesa civil. O que é recomendável é que exista a manutenção preventiva, não só nas estruturas, como nas instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias, de gás e também em relação aos quesitos que o Corpo Bombeiro levanta de fuga em relação a sinistros. E essa questão, que é uma questão que tem que vir à pauta, né? Porque aí é uma atribuição condominial. Mas o que acontece nos dias atuais? O condomínio quer gastar o mínimo possível, né? Então, não existe uma periodicidade. Pode ter um síndico que o faça, mas não existe uma regra para os outros síndicos fazerem. Então, no meu entendimento, essa discussão tem que entrar na pauta, que é a manutenção periódica e preventiva. Agora, a gente vê, agora chama muita atenção, porque foi um prédio grande, 3, né? Na verdade, um grande e outros 2 menores, no centro da cidade do Rio, que é a segunda maior cidade do país. Existe a possibilidade de outros prédios caírem, de ter um colapso em outros edifícios aqui no centro, ou então em zonas muito povoadas da cidade? Bom, essa é uma pergunta importante e muito delicada, pelo seguinte: temos que tomar cuidado para não fazer terrorismo em relação a essa questão. O caso presente desses 3 edifícios, na minha maneira de ver, ainda vai demorar um pouco para analisar. É um prédio que tem 70 anos. Ou seja, o seu projeto é indiscutível, a sua execução também é indiscutível. Então, são prédios que mostraram que foram bem projetados e bem construídos. Então, essa é o ponto de partida. Agora, daí em diante, como o deputado falou, isso aí é fundamental. Manutenção predial. Os proprietários, não só o síndico, não, os proprietários têm que estar unânimes na decisão de contratar empresas, o que for,
para avaliar um prédio, principalmente os prédios muito antigos. Prédios novos, eu vou dizer novos, na faixa de entre 5 e 10 anos, já apresentam corrosão. Isso é a nossa experiência lá na comissão de vistoria. Mas isso aí pode ser atribuído ao quê? Um erro de construção, um erro de projeto? Não, vamos dizer, meio a meio. Há algum tempo atrás, o concreto, vamos recapitular uma questão técnica. Você tem um concreto, uma massa de concreto com aço dentro dele. É importante que esse aço esteja bem afastado da parte externa. A atmosfera hoje em dia, o meio ambiente hoje em dia no Rio, tornou-se muito agressivo. Ainda mais por ser próximo de mar, né? Então, aqueles cloretos, sulfetos, tudo aquilo vai penetrando no concreto. E com o que a gente chama tecnicamente de cobrimento baixo, ele será atacado. Então, essa é uma condição, é a condição importante nas construções novas. E novas eu digo de 10 anos para cá, não tão novas. Porque as antigas recebiam um tratamento convencional, um cobrimento de 1,5 centímetro e não mais do que isso. Apesar de nós observamos em alguns prédios muito antigos, concreto e armadura íntegros. Tivemos essa experiência junto com um deputado na Paissandu, que tiveram que fazer um reforço e cortamos a sapata existente, concreto inteiro, o aço inteiro. Então, é uma questão que precisa ser discutida com mais vagar. Olha só, probabilidade de acidentes como esse sempre existirão. Você há de lembrar, na década de 90, o desabamento do prédio novo na Barra da Tijuca. Na sábado de carnaval. O período foi até parecido. Era um sábado de carnaval. Isso eu lembro da data. Prédio recém-construído. 98. E problema dos materiais de construção, né? Foi um dos problemas detectados. Esses 3 prédios, caiu um prédio de 20, que possivelmente, é uma hipótese, teria levado com ele um de 10 e um de 4. Um prédio de 20 pavimentos, construído em 1940, que em 1950, os 3 pavimentos superiores receberam um acréscimo construtivo, porque eles tinham recuos, né? Eles tinham recuos e passou a se ter uma empena só, né? A empena única. Então, houve um reforço, um aumento de carga, né? Mas foi em 1950. Um prédio esbelto, isto é, um prédio muito estreito, talvez com uns 9 metros de largura. Tem 8 metros. 8 metros de largura. Então é sinal que só tinha 2 linhas de pilares, uma em cada divisa. É prédio colado na divisa. Isto quer dizer, as sapatas dos prédios estavam voltadas para o interior do terreno. Então o prédio não era um prédio centrado, as pilares não estavam centrados na sapata. As sapatas têm que ficar para o interior do terreno. Isto quer dizer que entre estes pilares existem vigas de equilíbrio unindo as sapatas para que dê rigidez. Um problema é a Defesa Civil, né, os órgãos de vistoria, escavarem e ver se não houve nenhum rompimento dessa viga de equilíbrio. À época, se construía com aço CA24, que é um aço que tem 8% na sua liga ferro-carbono, tem 8% de carbono. É um aço que resiste muito à corrosão, que o Selmo colocava aqui. Mas, ao mesmo tempo, é um aço que resiste pouco à flexão. Hoje os aços são CA50, tem na ordem de 0,8%, 1% de carbono. São mais frágeis à corrosão, mas dobra a sua resistência à flexão. Ora, se uma viga de equilíbrio dessa lá na sapata se partiu por corrosão do aço que tem afetado o concreto, se passaram 70 anos, o prédio desequilibra. E o prédio desequilibrando,
ele pode começar a cair também de cima para baixo, necessariamente de baixo. Desequilibrou, cai a parte de cima, aí faz o castelo de carta. Essa é uma hipótese que ainda não foi nem levantada. Mas né? é uma hipótese que eu conversei muito ontem com um engenheiro estrutural, Vicente Júdice, pelo telefone, que ele pediu que a gente examinasse. E que o Selmo acha que é uma hipótese também possível. A outra hipótese possível, que começou a aparecer só no dia de hoje, é que naquela época se construíam mãos francesas, isto é, treliça. Por exemplo, uma parede, saía do pilar duas vigotas que iam lá na laje. É como se fizesse assim, um V invertido nas paredes. E esse V invertido dava mais rigidez à estrutura, ajudava a dar mais firmeza, inclusive, às próprias lajes. Como se tem notícia que as paredes cegas abriram janelas, podem ter destruído essas janelas, essas vigas internas de equilíbrio que estão na parede, essas treliças, essas cantoneiras, o nome que quiser. Ora, essa é uma outra hipótese. Aí você derruba uma laje inteira. Porque normalmente, quando não tem isso, a laje não cai inteira, ela cai um pedaço, mas os ferros seguram, ela não faz... Então, o desequilíbrio pode ter feito uma laje cair, como o corte dessas cantoneiras também. Então, essas duas hipóteses têm que ser consideradas. Então, precisa examinar essa questão e examinar a corrosão do aço. E ainda tem uma outra questão. Quando o pilar sai do chão, ele tem uma... Sapata está lá no fundo, aquele prédio deve ter sido fundação direta, porque ali era as fraldas do Morro Santo Antônio, era terreno bom, né? Então, a fundação é direta. Então, no meio, de dentro da fundação, saem os pilares. Na hora que o pilar sai de dentro da terra e vai ao ar livre, essa zona que está úmida para uma zona seca é uma zona muito frágil, que a corrosão ataca com muita velocidade. Então também pode se escavar, né, onde tem os pilares, para ver se essas zonas de transição dos pilares também não afetou, que também pode ter havido uma corrosão num pilar, dar uma descalçada e sair de cima para não necessariamente cair de baixo para cima. Então, essas hipóteses que estão sendo levantadas são hipóteses novas, mas que o pessoal da vistoria, né, que vai avaliar isso tudo, precisa fazer. Porque que todo indica que é o de 20 arrastou o de 10, que arrastou o de 4. Mas também não custa verificar se o primeiro problema não pode ter ocorrido no de 10, que desequilibrou o de 20 e fez o efeito cascata, porque ninguém levanta também a hipótese do prédio de 10. Tá certo, então. A gente vai fazer um pequeno intervalo. O Alerj Debate volta daqui a pouquinho, não saia daí.